Axé, Mojubaré a todos os que me escutam nesta pequena apresentação. Meu nome é Pai Pedro de Ogum, sou dirigente espiritual do Templo Sagrado de Umbanda, aqui em Portugal. Gostaria de vos esclarecer um pouco mais sobre as religiões afro, para que possam adquirir um melhor entendimento sobre este tipo de culto, que em Portugal já se encontra legalizado como religião. Irei esclarecer os princípios básicos dos cultos afro e espero que qualquer questão queiram colocar possa ser sempre respondida, pois tenho a certeza de que está numa religião fundamentada, única e exclusivamente dedicada ao desenvolvimento pleno da vida, com a interação com a Mãe Natureza. Quando se fala de religiões afro-brasileiras, sempre se ouve falar de orixás, entidades, ervas, banhos, defumações, ofrendas, destino, preconceito, tabus e búzios. Tanta coisa já se ouviu falar, mas tão poucas foram compreendidas com verdade ou vivenciadas por aqueles que necessitam de ajuda e com o receio do desconhecido não nos procuram. Quer ver como o mundo pode mudar se começar a partir de você mesmo? Se já não tem forças, anda desanimado ou desanimada, ou a sua vida encontra-se numa encruzilhada, ou então apenas é mais um ou uma que tem uma ideia errada e desconhece este maravilhoso mundo que é o mundo dos orixás. Venha conhecer este caminho, pois poderá entender-se no seu mais íntimo e profundo os seus sentimentos e emoções. É com muito prazer que lhe apresento e lhe entrego com a bênção dos orixás um caminho totalmente aberto, de descoberta, de autoajuda e de saber que esteja onde estiver, nunca estará sozinho nem sozinha. A partir deste momento, terá toda a oportunidade para abrir o seu coração e, quem sabe, se assim o desejar, ajudar-se a si e ao próximo. Com o caminho dos orixás ao seu encontro, aqui fica um pouco do que poderá encontrar no desenrolar desta sua viagem a este caminho dos orixás. Falar sobre religiões afro-brasileiras, vamos começar por algo tão simples e, no entanto, tão complexo como são as religiões afro. Não será nestes meros segundos que irá entender tudo, mas uma ínfima parte aqui apresento. Tudo surge com uma base que vai até ao topo das religiões. A base que as sustenta é apenas uma e comum a todas: um único Criador. Existem muitos nomes para este mesmo Criador: Deus para o povo cristão, Alá para os muçulmanos, Zambi, Olorum, Oxalá, o Batalá, no Candomblé, na Umbanda e na religião Yorubá. Mas na realidade cada língua, cada povo, cada religião tem um nome distinto, mas a essência é a mesma: um único Deus. Dentro da base que sustenta as religiões afro, um único Criador, também o é nas religiões tradicionais africanas, as mesmas que foram levadas para o Brasil pelos negros africanos na condição de escravos, ou que absorveram e adotaram costumes e rituais africanos. Acredita-se na existência de um só Criador. No entanto, surgem a partir daqui as ramificações das religiões afro-brasileiras, onde se encontram os orixás, inquices, voduns e outros. No fundo, todas estas ramificações, mesmo com as diferenças que as caracterizam, a essência é a mesma: um único Deus. No Candomblé é a recriação e a reconstrução das crenças trazidas pelos africanos. É a vivência, comunicando e partilhando e interagindo com o outro. É a simbiose do homem com os orixás, ou seja, é a ligação do homem com a natureza, com a beleza dos rios, dos mares, da terra, das plantas, do ar e do fogo, que se traduzem nos orixás, que são elementos da natureza energeticamente materializados. Na Umbanda, além da beleza dos orixás, o lema é viver a vida em pleno. A nossa missão é de se criarem as conexões com o espiritual para que com ele e com a sua ajuda e experiência e função nos ajude a viver bem, de sermos felizes e viver a nossa vida em harmonia. É o fazer-se bem aos outros e a recompensa é-nos atribuída, porque no coração de quem pratica a Umbanda, a minha Umbanda e a Umbanda que ensino aos meus filhos, é de direcionar-nos para as relações, interagirmos com quem precisa, é tentar criar a paz no mundo, é deixar de lado os preconceitos, o racismo e a falta de ajuda. Porque seja ele orixá, inquice, vodum, não existe chamado preconceito. Não existem tabus. Eles não escolhem as pessoas pela riqueza que possuem, pela cor, pela crença que tinham ou têm, pela opção sexual da pessoa. E com isto eles nos estão a dizer, de forma bem aberta, que se eles nos escolhem a porta do terreiro. O pai ou a mãe que rege o templo e os filhos que colaboram, todos têm de acolher da melhor forma quem lhe parece. Quem precisa de ajuda, sempre com o princípio de igualdade, do respeito, do fazer o bem com o bem. Surge então o caminho dos orixás, porque eu, como babá ou pai, é a minha vontade e obrigação de acolher de braços abertos e de ajudar quem precisa e quem nos procura. Pensa assim: se ajudar o próximo, não se ajuda apenas a si, mas sim a todos que nos rodeiam. Se fazemos o bem, quer à natureza, quer ao próximo, quem usufrui não é apenas um umbandista ou candomblessista,
mas sim todos aqueles que interagem com o meio ambiente e com a parte humana de cada pessoa que surge no nosso caminho. Por isso, a Umbanda é o condutor à felicidade, pois permite que se encontre a fé e se liberte o espírito. A Umbanda nos traz a paz de espírito que tanto ansiamos. A Umbanda é o domínio das emoções e, com a ajuda das entidades que com a sua responsabilidade e missão de ajudar, são responsáveis por indicar a possível felicidade. Protegem-nos e dão-nos os passos para que a felicidade seja possível. Mas, no entanto, depende apenas de cada ser e das consequentes atitudes que se quer ter, para se entender qual é o caminho que a vida nos vai levar e qual é o caminho que podemos escolher e para sermos felizes. Para falar sobre trabalhos espirituais, banhos, plantas e velas, a simbologia dos trabalhos, mais conhecidos como ofrendas, esta é a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Elas são utilizadas como materiais simbólicos para o mesmo propósito, fazer o bem e o sentir-se bem. Mas, no entanto, o nosso exemplo de vida e os ensinamentos que aprendemos com a Umbanda é a melhor ofrenda que os orixás podem receber, pois faz demonstrar a essência de cada um, ao qual permite entrar em contacto direto com a natureza, e é essa a nossa melhor forma de os agradar. No entanto, e para além do fruto essencial ser a índole com que se permite entrar e ofrendar algo, ou ser ajudado por algo, é necessária a ajuda da limpeza da matéria, ou seja, a limpeza do corpo, que é dado nos passos, onde se limpam energias impuras, fruto das emoções e de sentimentos mal resolvidos. Através desta limpeza espiritual, das defumações e descarregos, aí sim temos os nossos caminhos abertos, para que, de cabeça limpa e organizada, ver o caminho a tomar. Nessa altura, os caminhos estão abertos, pois essa energia espiritual que recebemos é capaz de reativar os nossos pontos energéticos, a confiança em Deus e a nossa autoestima. Falando um pouco do que são trabalhos, banhos, ervas e velas, tudo isto tem como função ajudar a complementar energeticamente uma pessoa. Gostaria também de falar sobre o destino e o livre-arbítrio. O desconhecido provoca aflições em relação às nossas escolhas e ações, mas o que está por vir não é a consequência única da vontade humana. Tem ramificações, mas existe apenas um Deus, ao qual Ele lhe deu a si o livre-arbítrio, para que pudesse ter a sua consciência dos seus atos e dos seus pensamentos e as consequências das suas ações. Então, o destino nada mais é que o fruto deste próprio livre-arbítrio. Por isso, tem sentido esforçarmos por seguirmos um bom caminho, pois Deus dá-nos a força necessária para caminhar, mas a direção a ter apenas depende de nós. Na Terra existe lugar para todos, mas o saber respeitar e amar é o que faz a diferença dos que vivem para saber viver e dos que vivem apenas para um dia morrer. Entendo que estas questões que refiro não sejam entendidas por muita gente. No entanto, como em tempos ouvi falar, o homem está sempre pronto a negar tudo aquilo que não compreende. Então, em vez de apenas me ouvir, venha ver por si próprio, venha sentir e venha procurar compreender que, tal como existem tantos nomes quanto as línguas que existem no mundo, existe sempre uma nova oportunidade de ser ajudado e de ajudar, pois esta pode ser a sua oportunidade de se compreender a si próprio, de ser ajudado e de ajudar quem o rodeia. Quem sabe, não será esta a sua vez de ser feliz e de fazer a diferença pela positiva? Conheça antes de criticar e rodeie o seu coração e dos seus o amor e a realização que deseja para si. E é com todo o prazer que o convido a assistir às palestras e a conhecer e assistir aos rituais de Umbanda. Não se esqueça, você não é um ser humano que está passando por uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que está vivenciando uma experiência humana. Encontre a sua felicidade de viver. Obrigado. Irei eu.